para Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, hoje o título que demos à sua fala de hoje é A quem serve o Estado brasileiro? E eu faço essa pergunta, eu lhe deixo à vontade para responder aqui para o nosso público. Olha, um bom dia, um prazer enorme estar com vocês novamente, viu? Toda a equipe aí maravilhosa do Duplo Expresso. Essa semana a gente teve uma comprovação mais explícita ainda a quem serve o Estado brasileiro. Vocês devem ter ficado sabendo que nós conseguimos uma sentença histórica da 14ª Vara da Justiça Federal, aqui do Distrito Federal de Brasília, que deferiu uma liminar determinando ao Congresso Nacional que instalasse uma comissão parlamentar mista que envolve tanto a Câmara como o Senado, para a realização da auditoria da dívida que está prevista na Constituição Federal de 88. Quer dizer, nós estamos com quase 30 anos de omissão, a auditoria está prevista lá na Constituição e até hoje não foi realizada. Nós conseguimos que esse juiz da 14ª Vara determinasse a instalação dessa comissão. Olha, essa liminar não sobreviveu nem por 24 horas. A própria Advocacia Geral da União correu desesperadamente junto ao Tribunal Regional Federal aqui da Primeira Região, TRF1, e derrubou essa liminar. Agora, o importante para a gente para a gente comprovar a quem serve o Estado brasileiro, é verificar os argumentos que esse desembargador, presidente do TRF1 aqui, usou para derrubar essa liminar, tá? Vou ter que ler aqui para ser bem fiel às palavras dele. Primeiro tem que deixar aqui o registro do juiz da 14ª Vara que concedeu a liminar, uma sentença histórica, Valdemar Cláudio de Carvalho, um elogio para ele, tá? A sentença tem trechos históricos, depois, se tiver mais tempo, eu leio, mas o importante aqui, que eu quero denunciar, é a derrubada da liminar, tá? O desembargador do tribunal, o nome do presidente do TRF1, eu também tenho que desembargador Carlos Moreira Alves, tá? No plantão judiciário do tribunal aqui, TRF1, que é aqui da Primeira Região, do Distrito Federal de Brasília, suspendeu o efeito da medida liminar que havia sido concedida pelo juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara da Justiça Federal de Brasília. O que ele usou para suspender essa liminar? O fundamento do artigo 4º da Lei 8.437, lá de 92, que diz o seguinte, que compete ao presidente do tribunal suspender os efeitos de uma liminar. Em que caso? Olha só, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Eu te pergunto, o que está ferindo a ordem, a saúde, a segurança, a economia pública? Esse sistema da dívida que funciona remunerando sobra de caixa dos bancos, a gente já falou nisso aqui no seu programa, gerando prejuízos, transformando prejuízos do Banco Central, das operações de swap cambial, etc., transformando isso em dívida, consumindo quase a metade do orçamento todo ano para destinar para os maiores juros do mundo, sacrificando a saúde, a educação, a segurança. O que está ferindo o interesse público? A determinação para realizar uma auditoria ou o funcionamento desse sistema da dívida? Tá vendo? Então, esse
essa derrubada dessa decisão, dessa liminar, em menos de 24 horas, ela deixa muito claro a quem o Estado brasileiro está servindo. Em vez da AGU, do desembargador, lutarem para defender os direitos do povo brasileiro, veja bem, a decisão considerou essa determinação para a realização da auditoria, para trazer transparência a esse processo, como um risco de lesão à ordem e ao interesse público em relação à segurança, saúde e economia do país. Concorda comigo? A gravidade dessa suspensão em menos de 24 horas. Então, nesse momento, nós estamos apresentando um recurso para denunciar tudo isso, para mostrar que o grande risco está na falta de transparência de um processo, no desrespeito à sociedade que paga essa conta e que não sabe que conta é essa, não sabe para quem paga, a gente nem sabe quem são os nossos credores, não é? Então, a gente está nesse momento preparando o recurso para tentar reverter essa derrubada dessa liminar. E, de qualquer forma, o que foi derrubado até o momento foi a liminar. A sentença continua valendo, tá? Maria Lúcia Fattorelli, por que os políticos não tomam essa iniciativa, eles mesmos, na promoção dessa CPI mista aí que foi proposta, se é um caso tão aberrante de desvio da finalidade pública, como você vem denunciando por aqui, inclusive com o laboratório de Minas Gerais, né, da criação de uma empresa para cumprir o papel que seria do Estado, com o aval de políticos que se dizem progressistas de esquerda. Então, está tudo dominado, Maria Lúcia Fattorelli? Ou ainda a gente pode lutar mesmo, ou o brasileiro precisa acordar e perceber que, se não entrar na jogada, vai virar escravo, como eu estava falando aqui no início do programa? Olha, está quase tudo dominado. Na cúpula, tá? Na cúpula. Quando você olha o funcionamento, antes de chegar nos políticos, quando você olha o funcionamento do Banco Central, e olha que ainda não passou o projeto da independência do Banco Central. Quando você olha, quem é que faz as operações compromissadas, que enxugam mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais da nossa economia, com o objetivo de remunerar a sobra de caixa dos bancos? Nós fizemos um cálculo. Nos últimos 4 anos, essa operação consumiu quase R$500 bilhão. Então, um país que está faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para investimentos, até aqui na capital da República, vocês sabem, um viaduto caiu, ruiu, despencou em pleno eixão. O eixo monumental aqui, eixo monumental não, o eixo rodoviário, perto do eixo monumental. Caiu um pedaço do viaduto. Por quê? Falta de manutenção. Por quê? Falta de recurso. Então, nós estamos, assim, numa penúria de recursos. Mas, nos últimos 4 anos, foram destinados quase R$500 bilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Foram destinados centenas de bilhões de reais para cobrir prejuízo de swap cambial. E quem é que faz as operações compromissadas? Banco Central. Quem é que faz as operações de swap cambial? Banco Central. Quem é que decide as taxas de juros, a básica? Banco Central. Quem é que não controla e, inclusive, favorece, impulsiona a prática de elevadíssimas taxas de juros no Brasil, que trava a indústria, trava o comércio, trava toda iniciativa da economia produtiva? Banco Central. Então, a dominação do mercado financeiro no Banco Central e também no Ministério da Fazenda, nós temos esse modelo tributário injusto, porque as propostas saem de lá mesmo.
Então, a cúpula do comando financeiro do país, no Banco Central e no Ministério da Fazenda, está toda dominada pelo setor financeiro. A classe política, você falou, quem mais financia campanhas no Brasil? São os bancos e as grandes empresas que estão vinculadas aos bancos e que recebem as benesses, principalmente do BNDES. Tá? Então, você tem uma classe política eminentemente dominada, comandada pelos interesses financeiros. Quem é que ganha com a chamada dívida pública? O setor financeiro. Então, esse pessoal chega ao poder, não é de graça que os bancos financiam a classe política. Claro que eles financiam com algumas condições. Né? Eles não vão financiar para o cara chegar lá e fazer o que ele quer. Não, não é assim que funciona. Ele financia esse tipo de financiamento. Desculpa, esse tipo de financiamento é como se fosse a venda de um mandato, concorda? O cara já se vendeu antes, ele já se comprometeu, de tal maneira que ele chega lá e ele não vai raciocinar, ele não vai ouvir a argumentação que a gente vai lá e apresenta, como apresentamos naquele caso do projeto da securitização de créditos, que é o caso dessa empresa aí de Minas Gerais, que também está em Belo Horizonte, também foi criada em São Paulo e em vários outros lugares, não é? Nós visitamos todos os gabinetes do Senado, fizemos audiências públicas, seminário internacional, folhetos, vídeo. No final, 43 senadores, 2 a mais do que eles precisavam. Aliás, 1 a mais, né? Eles precisavam de 42, 1 a mais. Aprovaram, apesar de vários deles terem se comprometido a derrubar aquele projeto que cria dívida de forma ilegal, desvia a arrecadação durante o seu percurso pela rede bancária, um escândalo. Então, por que há 30 anos, né, respondendo a sua pergunta, por que há 30 anos o Congresso se omite e não realiza a auditoria da dívida? Porque a auditoria da dívida, ela vai julgar luz. A auditoria é só uma ferramenta. Ela não é um fim em si mesma. Ela é só uma ferramenta que vai acessar os contratos, vai acessar os dados e vai mostrar qual que é a origem dessa dívida, quem que está se beneficiando. E isso, claro, vai abrir aí essa caixa preta, não é, que é o ralo da maior parte dos recursos no país. É um dos eixos que explicam por que o nosso Brasil riquíssimo está nesse cenário de escassez, nesse cenário de crise, sem recursos para as áreas essenciais, para os investimentos, etc. Então, realizar auditoria hoje, ao contrário do que o desembargador lá, presidente do TRF1 falou, grave lesão ao interesse público, não, seria um grave risco ao privilégio financeiro, tá? Uma auditoria. E seria um ato de respeito à população que paga a conta. Né? Agora, o que está acontecendo em Minas Gerais é um absurdo. O governador Fernando Pimentel, inclusive, foi um dos principais responsáveis pela aprovação desse projeto do Senado, porque a bancada do PT estava contra esse projeto. A bancada de senadores estava contra esse projeto que passou no Senado com o número PLS 204, de 2016, um projeto de autoria de José Serra, né, que legaliza essa possibilidade de transferir a propriedade do fluxo de arrecadação tributária. É toda uma máscara de cessão de direitos sobre créditos. O que é cessão de direitos sobre crédito? Que direito é esse?
esse direito é o fluxo da arrecadação. Então, imagina, eles escrevem a coisa de forma cifrada, né? Porque se escrever corretamente, esse projeto vai transferir a propriedade do fluxo da arrecadação. Ninguém vai ficar mais difícil aprovar, porque a sociedade vai reagir. Então, eles colocam projeto que vai ceder onerosamente direitos sobre créditos. Ninguém entende o que é isso. Direitos sobre créditos. E ainda fazem a mentira para dizer que esses créditos seriam os créditos podres, que ninguém consegue arrecadar, da tal da dívida ativa. Ora, uma propaganda irresistível. Quando você fala que você tem uma coisa podre e que você vai achar alguém que ainda vai comprar aquilo, é uma propaganda irresistível, mas é enganosa, mentirosa. E o que fez o governador Fernando Pimentel? Veio diversas vezes ao Congresso Nacional para impor à bancada do PT que votasse a favor desse projeto no Senado. E ele conseguiu virar 3 votos. 3 senadores do PT votaram a favor desse projeto no Senado. Nós estamos até com uma campanha no âmbito da Auditoria Cidadã, que é a campanha para denunciar os traidores do Senado Federal. Tá? Porque nesse período eleitoral, o que político mais teme é a cara no poste, não é mesmo? E aí a gente coloca a cara deles no poste. Então foi aqui os 3 do PT, o Jorge Viana, do Acre, o José Pimentel, do Ceará, e o terceiro, deixe-me lembrar aqui o nome dele. Me falhou agora o nome. Foi Humberto Costa, Maria Lúcia Fattorelli? Humberto Costa. Tá. Muito grave. Imaginei. Mas fica fácil lembrar desses 3 nomes sempre, né? Eles estão em todas que são contra o povo. Impressionante como eles estão no PT ainda. Aliás, o PT se perdeu, né? E os 3 garantiram a aprovação do projeto, porque se os 3 tivessem votado contra, com 40 votos, o projeto teria sido rejeitado. Ele precisava de, no mínimo, 42 votos para ser aprovado. Né? Então, o Estado brasileiro está servindo aos interesses do capital financeiro. É o capital financeiro que está dominando as nossas finanças, não para o bem. Né? O discurso que eles fazem tem que ser mesmo gente do mercado, porque gente do mercado é que entende de finanças. Mas, ok, entende de finanças, mas entende de prioridade em termos de Estado, de organização do Estado, em termos de desenvolvimento socioeconômico, em termos de direitos sociais, em termos de defesa do ambiente. Acabou de ser aprovado aí essa semana o fim daquela necessidade de colocar na embalagem se o produto utiliza agrotóxico, utiliza transgênicos ou não, né? A quem serve uma coisa dessas, né? Então é gravíssima a situação. O Estado brasileiro está entregue aos interesses financeiros e interesses questionáveis, porque incentivar ou esconder que aquele produto contém agrotóxico, qual o direito que está sendo defendido aí? Não é o direito do consumidor, não é o direito de quem está pagando por aquele produto, não é mesmo? Com certeza. Rômulo, eu só queria apresentar aqui para o público que está chegando agora, muita gente chegando, inclusive a gente já pede aí para curtir as páginas e se inscrever no canal do YouTube, que é o canal que a gente está reforçando aí, esse mês a campanha é toda para o YouTube. Estamos conversando com a coordenadora da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli. Ela está comentando aqui a quem serve o Estado brasileiro. Maria Lúcia Fattorelli, que é uma incansável, essa sim guerreira, e não é guerreira de garganta não, hein? É guerreira que vai lá, entra na justiça, briga, dá nome aos bois, bota a cara de quem vota contra o povo no poste. Essa é guerreira de verdade. Então com ela na telequete, com ela é MMA, né?
Porque tem uns guerreiros aí, Maria Lúcia Fatorelli, que é telequete, uma briga coreografada lá com os grandes interesses. A gente tem falado aqui, daqui a pouco eu vou até tocar nesse assunto novamente. Mas, Maria Lúcia Fatorelli, eu queria perguntar para você justamente sobre esse último projeto que você comentava, a sua outra frente de batalha, esse projeto da securitização. Como você disse, lamentavelmente foi aprovado no Senado com votos da esquerda, não foi só do PT, teve voto do PSB também e outros partidos. E agora ele está na Câmara. Como está o andamento na Câmara? Para você que está vendo nos entender, é a privatização da Caixa, do caixa do governo, a privatização das receitas do Estado para o futuro. É pior ainda. Então, você vê gente vendendo o cofre para prejudicar, já comprometer a próxima administração. Então, você vota num governador, num prefeito, num presidente, quando chegar já está todo amarrado o orçamento futuro, né? Toda a receita que ele vai ter. Como está o andamento disso na Câmara dos Deputados, Maria Lúcia Fatorelli? Tá. Olha, na Câmara, o relator é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, que tem um histórico aí também de posicionamentos, não é, pró-mercado financeiro. Ele sempre votou pela aprovação da emenda 95, não é, que é a do teto de gastos. Ano passado advogou a favor do refis, né, contra os interesses das finanças públicas e a favor de outros interesses, refis dos bancos, etc. Então, a gente já sabe o posicionamento dele. Ele também é o relator da reforma, de autoria dele, aquele relatório da reforma tributária, que apenas extingue contribuições sociais e transforma essas contribuições em imposto. Quer dizer, não alivia nada para o contribuinte e arrebenta com a caixa da Seguridade Social, porque enquanto você arrecada na condição de contribuição, essa contribuição vai para o caixa da Seguridade. Quando transforma em imposto, vai para o caixa único e vai para pagar juros, né? Então, a gente sabe a posição desse deputado, Luiz Carlos Raul. Mesmo assim, nós fomos conversar com ele, pedimos uma audiência, ele nos recebeu em audiência, nós levamos todos os nossos materiais, com aqueles fluxos que eu já apresentei aqui no programa uma vez, depois podemos enviar de novo aqueles quadros, né, que a gente conseguiu agora uma pessoa que desenha aquele fluxo bem, de uma forma bem didática, para explicar qual que é a trama, qual que é a engenharia que eles desenharam para desviar o recurso durante o seu percurso na arrecadação. E como é que eles fazem para pagar desde o primeiro dia, viu, Rômulo? Não é lá no futuro, não. Desde o primeiro dia do esquema, a arrecadação já começa a ser desviada. A sangria é futura também, você tem razão. Ela cresce em escala exponencial. Então, ela vai comprometer o futuro, como você falou. Mas ela já compromete desde o primeiro dia do seu funcionamento. A transferência do fluxo já acontece desde o primeiro dia também, tá? Então, nós explicamos tudo isso para o deputado Raul, mostramos para ele. Ele mostrou que estava compreendendo, e aí nós pedimos, falou, olha, deputado, o senhor viu como essa questão é enrolada? É preciso fazer audiência pública, é preciso esclarecer os demais deputados, porque, como diz esse documento oficial aqui de Belo Horizonte, é uma engenharia financeira complexa, é uma montagem de uma engenharia financeira. Isso está escrito num documento oficial, montagem de engenharia financeira complexa e peculiar. Não somos nós que dizemos, é um documento oficial. Bom, ele concordou, só que o que ele fez semana passada? Convocou uma audiência pública sem divulgação, naquela semana que estava todo mundo sem gasolina, em plena crise de combustível, chamou um representante de São Paulo, outro do Paraná. Olha que absurdo, o presidente da PRSEC, que é essa empresa criada para operar esse esquema no Paraná. Essa empresa está suspensa, o funcionamento dela está suspenso pelo Tribunal de Contas do Paraná, pois ele chamou esse presidente para falar na CPI, na audiência pública, chamou o presidente da CPSEC, que é a empresa de São Paulo, lá do Alckmin,
para falar, sendo que também tem ação judicial do Sindicato dos Auditores de São Paulo contra essa empresa. Chamou um representante da CVM, que está envolvida nesse mecanismo, porque não está cuidando do registro dos papéis como deveria, soltou uma instrução própria. Olha que loucura, a lei manda a CVM registrar toda a emissão pública de papéis. A lei diz o seguinte, nenhuma, esse termo nenhuma está na lei. Nenhuma emissão pública será feita sem registro na CVM. O que a CVM fez? Ela mesma, a quem a lei determina que deve fazer registro, ela mesma soltou uma instrução dizendo: se a emissão for feita com esforços restritos, não tem que registrar, não. Quer dizer, como é que pode? Rômulo, se a lei manda você fazer uma coisa, você pode dizer, não, em tal situação eu não tenho que fazer. Como é? Olha... Maria Lúcia, nesse caso aí, temos aquele exemplo, assim, existe a regra, vou trazer para o povo entender, existe a regra do futebol, que o jogador não pode fazer o gol com a mão. Aí o jogador faz o gol com a mão e diz que o juiz tem que validar o gol porque ele acha que o gol com a mão é mais bonito, porque lembra o voleibol. É mais ou menos isso aí que está sendo feito. É isso, entendeu? Quer dizer, a lei determina que aquela instituição faça qualquer coisa e a lei não deixa nenhuma emissão fora, porque esse termo está lá no artigo 19 da lei. Nenhuma emissão pública de papéis será feita sem registro na CVM. Aí ela vem e diz, se for com esforços restritos. Agora, o que é emissão com esforços restritos? Desculpa interromper, Maria Lúcia Fattorelli, mas evidentemente o registro na CVM daria publicidade, e é o que eles menos querem. Essas operações aí são na calada da noite, clandestinas, combinadas, já sabe quem que vai comprar os títulos, tá tudo armado. Então iam deixar o batom marcado na cueca, não pode. Então querem esconder, e a CVM fez, faz escondido que eu não vou registrar. É basicamente isso. É exatamente isso. Esse chavão do mercado, emissão com esforços restritos, é exatamente isso que você acabou de falar, Rômulo. Porque esforços restritos quer dizer, não tem propaganda, ninguém vai ficar sabendo. E só pode comprar esses papéis aquela panelinha do mercado financeiro que negocia com não sei quantos milhões de dólares. Entendeu? Então, quer dizer, para eles não dizerem, no caso de venda endereçada, venda com endereço certo para privilegiados, aí eles criam essa expressão, emissão com esforços restritos, que é uma coisa que ninguém vai entender, né? Então, assim, é um escândalo. Bom, em resumo, o Raul chamou CVM, chamou CPSEC, chamou PRSEC, fez uma audiência sem ninguém saber, num dia que ninguém tinha gasolina. Provavelmente essas pessoas que vieram em jatinhos fretados, né? Maria Lúcia Fattorelli, desculpa, mas essa audiência pública também foi com esforços próprios, né? Foi com esforços restritos. Restritos, exatamente. Esforços restritos. Perfeito. Olha, a gente vai até usar isso, viu, Rômulo? Audiência com esforços restritos. Por quê? Nós ficamos depois escutando o áudio, porque a gente só viu depois, saiu uma notinha daquelas bem fininhas assim no jornal, o que um dos presentes lá da audiência pública falou. Eu falei, mas como assim? Onde é que foi essa audiência pública? Que eu fui ver, tinha acontecido. Sem anúncio, sem divulgação, com essas pessoas que, como num passe de mágica, conseguiram chegar aqui no dia que os aeroportos estavam fechados, que ninguém tinha gasolina, quer dizer, olha, aí nós fomos ao deputado Raul reivindicar a realização de outra audiência pública, né, que dê espaço para a sociedade civil. Conversamos com ele e falou, olha, nós é que temos produzido um maior volume aqui de documentos alertando o que está por trás desse projeto. Nós fizemos audiência antes com o senhor, pedindo que fizesse audiência pública,
O senhor faz audiência pública, por que deixou a gente de fora? Aí nem responde. Aí conseguimos outro parlamentar, o deputado Félix Mendonça Júnior, que até o pai dele já era um lutador nessa questão da dívida pública. O pai dele fez um trabalho no Congresso, uma publicação sobre a dívida pública, que é uma publicação, assim, rara, porque você sabe que nem tem bibliografia sobre essa coisa da dívida, né? Não tem. É tudo escondido. Então, o Félix Mendonça Júnior fez um requerimento, apresentou essa semana à comissão, ainda não foi votado, agora nós temos as batalhas pela frente. Quando você pergunta como é que está esse projeto na Câmara. Então tá lá, o relator é o Raul, ele fez essa audiência pública com esforços restritos, adorei a expressão. Agora a gente está na batalha para fazer outra audiência pública, então já conseguimos quem apresentasse o requerimento, agora a gente tem que entrar em contato com os outros parlamentares da comissão, para que esse requerimento seja aprovado, em primeiro lugar, e segundo lugar, para que a audiência seja agendada. Pois é. Maria Lúcia Fatorelli, o deputado mencionado aí, o Félix Mendonça Júnior, ele é baiano, de Itabuna, do PDT, não é isso? E o pai dele, realmente, eu que sou baiano, eu conheço a história lá, um pouco da política da Bahia, porque sofri o carlismo na pele, né? Então, eu sei que realmente o pai dele foi um grande lutador por justiça social. E então o filho parece que herdou essa característica paterna, o que é muito bom, né? Graças a Deus. Né? Por isso que quando eu falo, às vezes, aqui da classe política, eu sempre falo, não podemos generalizar as críticas, porque está quase tudo dominado, mas não tudo. Ainda tem pessoas dignas, não é? Honradas, e que não deixam a coisa piorar ainda mais, tá? Então, existe essa resistência, né? Então, o projeto está caminhando dessa forma lá no Congresso Nacional, mas as empresas continuam, né, operando, algumas com as suas emissões suspensas, né? O Tribunal de Contas de Minas Gerais suspendeu a segunda emissão da PBH Ativos S.A., após as denúncias da CPI. Nós estamos preparando uma ação judicial contra os gestores da PBH Ativos e o ex-prefeito de Belo Horizonte, porque aquela operação, em apenas 3 anos, gerou um prejuízo, uma perda de arrecadação para o município da ordem de 70 milhões de reais. Tá vendo, Rômulo, como é que o desvio é desde o início? Se não tivesse aquele esquema, o município teria recebido 70 milhões de reais a mais. Olha só. Quanta falta vai fazer esse dinheiro? Maria Lúcia Fatorelli, nós estamos chegando ao final dessa conversa, mas eu queria, primeiro, eu vou agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, porque não apenas a nossa equipe adora o seu trabalho, e você como pessoa é uma pessoa maravilhosa, que nós somos, assim, admiradores de você como pessoa também, além da profissional espetacular que é. A forma como trata a nossa equipe, como está sempre disponível e quando chamamos. Eu quero dizer que as portas estão abertas, que não fosse a sua participação aqui restrita a um convite meu, do Rômulo ou da Camila, que fosse uma iniciativa também sua. Nós já havíamos assumido um compromisso com você para publicar aqui os textos do seu interesse, porque convergem com os nossos interesses, são todos em prol do povo, da democracia, do Estado social forte, e nós somos gratos a você pelo seu trabalho. Samuel Gomes quer fazer aqui um debate com você aqui no Duplo Expresso, não nesse horário da manhã, mas em uma live extra. Podemos combinar isso, vamos combinar aí com Rômulo e Camila. E também o professor Beluso já mencionou o seu trabalho aqui como um trabalho exemplar, e eu quero deixar esse registro para que você esteja
ciente de que você não está sozinha. Eu sei que é uma luta dura. Eu estava comentando aqui no chat interno que nós temos, enquanto você falava, eu falei, ela parece uma freira no meio dos demônios. Porque você fala em Deus, você é religiosa, você fala com essa calma. Eu falei, Rômulo, a diferença entre ela e nós dois é que ela chama o cara de ladrão e canalha sem precisar falar isso, e a gente fala. Então, Maria Lúcia Fatorelli, eu sou muito grato a você por ter vindo aqui, por ter dado essa aula de que participação popular é tudo para a construção da sociedade. Eu tenho insistido isso com o nosso público. Eu tenho mencionado muito a Islândia, que recentemente, não é? Que deve ser o modelo atual, para não ficarem falando, isso foi há muitos anos. Não, então a Islândia foi em 2008. E o país já colhe os frutos disso. Tem a melhor qualidade de vida entre os nórdicos. Eu que estou aqui na Suécia sei disso. Eu conversei ontem com um jornalista islandês, muito tempo, sobre a condição da construção e participação popular na Islândia. É uma coisa espetacular. E isso é muito bom, a gente tem que trazer isso. A gente fala da Suécia, Rômulus, eu falo da Suécia, porque eu moro aqui, Rômulo fala da Suíça, e precisamos, Maria Lúcia, trazer você mais vezes. Venha para cá, menina, para falar. Sim. Eu vou até te pedir semana que vem um espaço, no dia que puder, para falar de uma carta aberta que nós fizemos para a sociedade, colocando 12 pontos que a sociedade deve questionar os candidatos ao próximo pleito aqui no Brasil. Não só os candidatos, prioritariamente os candidatos à presidência, mas todos, candidatos ao Senado, à Câmara, né? E olha, eu é que tenho que elogiar o programa de vocês, porque são pouquíssimos programas, você sabe, que dão esse espaço, não é, para efetivamente aprofundar o debate, explicar as coisas, e o programa de vocês está cada vez melhor. Parabéns. Opa, ouvir isso de você é um grande estímulo. Muito obrigado. Combina aí com Camila, tá bom? Então, antes de nós nos despedirmos da Maria Lúcia Fatorelli, eu queria lembrar que no nosso Ministério dos Sonhos, do Duplo Expresso, ela é a nossa ministra do Planejamento para fazer o orçamento. Então, isso aí independe da vontade dela ou não. Ela está no nosso Ministério dos Sonhos. Começa a preparar a roupa da posse, porque Rômulo tem muita influência, viu? Um grande abraço, Maria Lúcia Fatorelli. Obrigado e bom fim de semana. Para vocês também. Um ótimo dia aí e bom fim de semana. Até a próxima. Um abraço para todos. O prazer foi todo nosso. Um grande abraço. Conversamos aqui no Duplo Expresso com muito prazer com essa guerreira de verdade, a coordenadora da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, que comentou a quem serve o Estado brasileiro. E como você acabou de ver, não é o povo brasileiro, não é o nosso país. E precisamos lutar para que a política seja ocupada por pessoas que têm um compromisso com o povo e com o próprio país. Essas pessoas que são pagas pelo povo para a promoção de um país melhor, de uma sociedade mais justa. E estão trabalhando para o 1% que concentra a riqueza e promove esse festival de distorções e que está resgatando, inclusive, a escravidão no Brasil.